Olá pessoal, hoje o assunto aqui é PCD e para isso nós convidamos o Jefferson do despachante Faça Fácil, que também dá assessoria aqui para a Fiat Soma de Sorocaba sobre o assunto. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Luiz, bem você? Então tá bom. Começando aqui, o governo mudou o teto, né? De 100 para 120 mil com desconto de IPI e ICMS, é isso? Fala um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Bom, em 2023 a gente estava com um teto meio já que defasado, né? 100 mil reais. Agora com essa alteração agora em 2024 subiu para 120 mil. Então muito bacana porque agora você consegue faturar carro aí até 120 mil com a isenção de ICMS. Lembrando que a isenção é proporcional em cima de 70 mil. Então vai ter o desconto do ICMS ali que está em cima de 70 mil. O que passar esse valor vai ter que pagar o ICMS normalmente. Maravilha. E pegando esse gancho também deve ter tido alguma alteração no IPVA. Sim. Fala pra gente. Bom, o IPVA segue a mesma linha de cálculo aí do ICMS. Era 100 mil, passou para 120 mil, valor total, porém a isenção também é proporcional em cima de 70 mil. O que passar de 70 mil tem que recolher 4% de IPVA em cima da diferença. Lembrando que na Fiat o Fastback T200 e o Pulse Audace, né? Então eles entram agora com o desconto de IPI e ICMS e também IPVA, não é isso? Exatamente, Luiz. Muito bacana é porque o Fastback e o Pulse até ano passado não tinha ICMS nem IPVA, né? Agora com essa alteração da lei você consegue faturar esse carro com ICMS e também eu consigo entrar com pedido de isenção do IPVA para eles também, porque agora eles estão no limite aí, né? Abaixo de 120 mil. Então quem não tinha a isenção no passado desses carros, a gente pode requerer agora. Principalmente IPVA do carro já faturado. O carro zero é o ICMS e o IPVA que tem como fazer. Um outro assunto que o pessoal tem bastante dúvida aqui é sobre o prazo, né, desse carro. Quanto tempo ele fica com o carro? Quanto tempo ele pode vender esse carro? Excelente pergunta, Luiz. Questão de dúvidas aí sobre venda está muito em alta. O pessoal às vezes tem o carro isento apenas da IPI e já quer trocar, né? Se falando do IPI, o prazo de venda do veículo é 2 anos e nova isenção é 3 anos. Agora, quando entra o ICMS, aí muda um pouco a história. Aí o prazo é maior, é 4 anos daí, tá? Aí tem muita gente que questiona, não, mas eu peguei na lei antiga. Mas não vale mais, porque a liminar que segurava o prazo de 2 anos em São Paulo foi retirada e agora o prazo que vale é o que está previsto na lei, que é 4 anos mesmo. Então não tem como vender realmente antes do prazo de 4 anos. Agora vamos supor, eu tenho um carro, eu tirei ele com desconto de IPI e ICMS. E faz 3 anos que eu tenho esse carro. Existe alguma maneira de eu conseguir vender esse carro? Pagar o imposto que falta desse 1 ano? Isso existe? Existe, foi bem pontuado essa pergunta. O veículo adquirido com IPI e ICMS, como já passou o prazo de 3 anos no seu exemplo, então ele já passou o prazo de venda da Receita Federal, que é 2 anos, e já passou o prazo de 3 anos para requerer nova isenção. Agora, falta 1 ano para dar o prazo de venda de 4 anos do ICMS. Porém, consegue vender, sim, antes do prazo de 4 anos, mediante o pagamento do imposto. Imposto total. Um exemplo, a nota fiscal teve 13 mil reais de isenção de ICMS. Vai pagar esses 13 mil mais uma correção, aí sim a gente consegue a liberação do ofício para vender o carro antes do prazo de 4 anos. Mas essa venda é mediante ao pagamento do imposto, aí é possível vender sim. Mas ressalto que não é porque a pessoa recolheu o imposto e conseguiu vender que vai conseguir uma nova isenção. Nova isenção é só após 4 anos mesmo. Tá? Bastante pessoa acha que só porque pagou o imposto vai conseguir nova isenção. Não. Pagou o imposto, consegue vender, mas não consegue outra isenção de ICMS antes do prazo de 4 anos. Só após 4 anos mesmo. Então quer dizer que não é proporcional. Então se, por exemplo, eu teria que vender o carro com 4 anos, eu vendo ele com 3. Então eu não preciso recolher apenas o 4º ano, eu tenho que recolher inteiro o ICMS, é isso? É isso mesmo, Luiz. Caso de venda com 3 anos, tem que pagar o ICMS integral, né? No exemplo que eu dei, 13 mil reais com correções, mas não é proporcional a esse 1 ano, esses 12 meses restantes. Não, é imposto integral com correções, tá? Então nesse exemplo de 13 mil, vai pagar esses 13 mais as correções. Infelizmente não é o proporcional. Isso aí foi bem falado, porque normalmente a pessoa acha que conseguindo vender antes, ela já pode comprar um novo, né? Então vai ter uma defasagem aí. Entendi. E continuando aqui o assunto, né? Fala um pouquinho sobre os trâmites desse processo, né? Vamos começar com o processo. Como é que o cliente começa com esse processo? Legal. A pessoa que já tem a CNH alterada para o PCD já ganha um tempo aí, porque praticamente ela já isenta toda a parte burocrática aí de autoescola, autoescola, aula prática, né? Com a CNH PCD, a gente já consegue iniciar a isenção do IPI e do ICMS, que atualmente na data de hoje, aproximadamente uns 45 dias eu já entrego o processo completo para a compra do veículo.
Lembrando que a tramitação inicial, a dinâmica do processo é junto à Receita Federal, que é o IPI, e a parte que demora um pouquinho mais burocrática, é a parte do governo do estado, junto à Secretaria da Fazenda. Esse demora um pouquinho mais para liberar. Mas a média é uns 40, 45 dias aí, a gente já consegue a liberação do IPI ICMS. Ficando pronto o IPI ICMS, a gente já manda para você faturar o veículo do cliente com a fábrica. Entendi. Agora vamos supor que um cliente ele vai começar do zero, ele nunca comprou com isenção, vai ser a primeira vez. Fala para nós assim os 4 primeiros passos que ele tem que fazer, que isso é uma situação que o pessoal também tem muita dúvida, né? Os 4 primeiros até chegar aí nessa situação onde ele realmente contate você e aí entra na isenção. Legal, muito importante isso porque a pessoa condutora que possui CNH e pretende adquirir o veículo na isenção, primeiro passo a gente precisa saber se a patologia dela gera uma mobilidade reduzida para ela se enquadrar na CNH-PCD. Para isso temos que montar um processo e encaminhar esse cliente para o perito do Detran credenciado e quem vai fazer a análise da patologia dela, dos laudos, exames, é esse perito do Detran e ele vai avaliar se ela tem ou não direito a CNH-PCD. Se ele enquadrar ela no PCD, vai ter toda a tramitação junto à autoescola, né? Que é a parte que demora um pouquinho mais a alteração da CNH. Vai ter que fazer aulas práticas, vai ter que fazer aquele exame prático de percurso e baliza. Sendo aprovado, aí sim emite a CNH-PCD. Então o conceito inicial, a dinâmica, para quem quer começar do zero, o primeiro passo é alterar a habilitação para o PCD, que a gente tem toda aí a tramitação do processo junto ao Detran, médico, autoescola, né? É a parte um pouquinho mais demorada aí, vai gastar a média de uns 2 meses para alterar a CNH-PCD, para depois a gente iniciar as isenções junto à Receita Federal e ao Governo do Estado. E tem outro detalhe também, você não me perguntou, mas vamos implementar, né, a sua pergunta, tem o conduzido, né? Obviamente o conduzido não tem CNH, claro, né? Então isenta toda essa parte de alteração de habilitação. O conduzido tem que indicar ao menos um condutor no processo. Pode indicar até 3, mas ao menos um tem que ser indicado. E esse condutor, uma pergunta muito frequente também, que as pessoas perguntam se a CNH do condutor tem que ser alterada para o PCD. Não precisa, porque o requerente beneficiário da isenção é o conduzido, né? Então todo o processo de isenção, a nota fiscal do veículo vai ser faturada em nome do requerente, que é o conduzido. Então os condutores adicionais não têm necessidade de alterar a CNH. Então o conduzido já isenta esse tempo de alteração na habilitação, o processo tramita um pouco mais rápido, né? Porque daí a gente emite o laudo para o conduzido com o perito do Detran e já faz a requisição das isenções junto ao Estado e Receita Federal. O processo tende a andar um pouco mais rápido para o conduzido. Uma outra pergunta que o pessoal faz bastante para a gente aqui é o seguinte: ele pode ter mais de um veículo no nome, no caso o PCD beneficiário? Pode ter sim quantos veículos a pessoa quiser em nome dela, mas ressalto que na isenção apenas um, né? Então, um exemplo, a pessoa comprou um carro aí, um Pulse, né, no teto aí de 120 com o IPI ICMS e conseguiu aí a isenção do IPVA. Né? Na isenção ele pode ter apenas esse veículo, né, respeitando aí o prazo de venda e de nova isenção, mas independente desse carro, ele pode ter carro automático ou não em nome dele, quantos veículos ele quiser. Só que ressalto que, para ele conduzir o veículo, ele tem que dar preferência para veículo automático, que é o que está restrito na CNH dele. Né? Evitar de conduzir um veículo manual para efeito de fiscalização, mas sim, ele pode ter veículo manual em nome dele, quantos veículos quiser, carro ou moto, né? Só não pode conduzi-los. Ô Luiz, você sabe que agora com essa mudança de lei o mercado PCD está em alta, está aquecendo, né? Me fale um pouco dos produtos que você tem aí com essa alteração da lei, né? Fiquei sabendo que a Fiat está com uma gama de ofertas de veículo no PCD. Fala um pouquinho aí pra gente sobre esses carros. É isso aí, Jefferson. Na verdade, hoje a Fiat ela tem a maior gama, né, para PCD. Então a gente começa com Mobi, depois tem Argo, tem manual, tem automático, tem Pulse, manual e automático, tem Fastback, tem Cronos. Então assim, a gama ela é muito boa. Hoje a gente atende aqui no PCD praticamente todos os clientes aí que tem essa isenção. Muito legal. Sobre o conduzido que você comentou, o conduzido, na verdade, ele também pode adquirir carro manual, não é isso? Aí não precisa ser automático. Ele pode aí ter um bom desconto, né? Exatamente, Luiz, certinho. O conduzido ele tem a opção de faturar o carro, de comprar o veículo manual ou automático, né? O bacana disso é que o manual, por sua vez, ele é um veículo mais em conta, né? Então, sim, o conduzido pode ter o veículo manual sem problema algum, tá? O condutor que realmente tem que ser obrigatoriamente automático, mas o conduzido pode, dependente do modelo aí que você oferta, pode ser o manual, sem problemas. Jefferson, obrigado pela participação, obrigado por tirar as dúvidas aqui dos nossos clientes, né? E se você ficou com alguma dúvida ainda,
Eu vou deixar o telefone do Jefferson aqui na tela. Então pode entrar em contato, não tenho dúvida que vai ser uma satisfação ele tirar todas essas dúvidas. E vem aqui para a Fiat Soma conhecer todos esses produtos que estão disponíveis para o PCD. A gente te espera aqui para fazer um test drive e um excelente negócio. Obrigado.